Bem-vindos ao canal Produz. Assim dizia Sócrates. O vinho molha e tempera o espírito e acalma as preocupações da mente. Ele reaviva nossas alegrias e é o óleo para a chama da vida que se apaga. Se você bebe moderadamente em pequenos goles de cada vez, o vinho gotejará em seus pulmões como o mais doce orvalho da manhã. Assim, então, o vinho não viola a razão, mas sim nos convida gentilmente a uma agradável alegria. O vinho é uma bebida nobre e muito antiga, fenômeno resultante da ação da natureza em que o homem conduz o processo. A sua história tem grande importância histórica, pois com o surgimento de tempos distantes, tornou-se um produto que acompanhou a evolução econômica e sociocultural de várias civilizações. Para obter um vinho de qualidade, a contribuição humana é fundamental, constituído em produzir corretamente a uva e conduzir a vinificação com técnicas de precisão e sensibilidade. E no intuito de compreender mais sobre esse saboroso líquido sagrado, chegamos ao município de Sacramento, Minas Gerais, onde conheceremos a família Donadelli e o fabuloso vinho Sabina. Não percam esse episódio e fiquem comigo. Hoje estamos na Serra da Canastra e eu venho trazer para vocês uma incrível história, uma uva que traz um nome de um vinho muito especial, Sabina. Jorgito e Jorge Donadelli, conta para nós, para os nossos espectadores, que história linda é essa, seu Jorge? Eu gostaria que o Jorgito contasse a história, porque realmente eu também acho bonita a história e chega a ser emocionante, né? O Jorgito vai falar. Quem é a Sabina? Sabina é minha avó, mãe dele. O vinho na nossa família sempre foi uma bebida que esteve em cima da mesa. Mas sempre foi uma bebida que tinha, qualquer refeição tinha uma garrafa de vinho. E eu me lembro que meu pai até usava as garrafas vazias para decorar uma área que nós tínhamos que nós fazíamos uma festinha final de semana. A gente foi crescendo e um belo dia meu pai resolveu fazer um vinho. Nossa família vem da indústria de calçados, de Franca, e ele resolveu fazer um vinho. Comprou uvas, fez um vinho. E eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. O vinho, obviamente, ficou muito ruim. Ô, seu Jorge. Mas era uma tentativa. E passou mais um tempo, e aí quando eu comecei a provar vinho, gostar de vinho, nós começamos a frequentar lugares que tinham vinho e tudo mais. E eu me lembro, nessa época eu já morava em São Paulo, ele resolveu comprar uva no Ceasa. De novo? De novo, para fazer vinho. Comprou um tanque. Esse tanque está até aqui na fazenda, um tanque de inox. Posso te mostrar. Você pode até conhecer o tanque. Fez o vinho novamente. E eu me lembro que o enólogo dele na época era um senhor de Santa Catarina, que se dizia muito entendido de vinho. E o assistente dele de cantina, que é o lugar onde faz o vinho, era um segurança da fábrica. Olha. Fez o vinho, e o vinho a gente usava garrafa PET. Olha. O vinho ficou horroroso. Ficou pior que o primeiro. O vinho ficou horroroso, não parava de sair gás da garrafa, enfim. Aí eu me lembro que quando abriu a primeira garrafa, o segurança provou e falou pro meu pai, não, ficou ótimo. O vinho tá... Aí falou a marca de um vinho muito ruim. Meu pai falou assim, olha, tá tudo bem. Joga tudo fora, lava os tanques, lava tudo. O ano que vem a gente tenta de novo. E esse ano que vem, acabou acontecendo, eu tô contando isso, já tô chegando no final da história, mas depois eu vou contar o meio. Esse ano que vem aconteceu em 2021, quando a gente colheu a uva aqui na fazenda, levamos para o Rio Grande do Sul, vinificamos e fizemos o Sabina, que é o vinho. Por quê? Meu pai, com essa história do vinho, eu acabei ouvindo muita história da família que eu não sabia, que não tinha tido ainda a oportunidade de ser contada. Por exemplo, meu pai contou para nós que a minha avó, ela tomava vinho. A minha avó, italiana, meu avô era meeiro numa propriedade aqui próximo aqui na região. E naquela época, as pessoas escolhiam meeiro pela quantidade de enxadas que a família tinha. Quantidade de enxada, na verdade, era a quantidade de filhos na idade de trabalhar na lavoura. Quanto mais, melhor.
E meu pai é o 10º de uma família de 11. Então tinha muitos irmãos, ele é o caçulinha e ele tinha vários irmãos que trabalhavam na lavoura. E ele ficava com a minha avó e ele conta que a minha avó cozinhava no fogão a lenha e tomava vinho numa canequinha de alumínio. Eu me identifiquei muito com ela. E falava que os ancestrais tinham o próprio vinho na Itália. Porque na Itália é muito comum a família ter uma pequena parreira em casa e fazer o vinho da próprio família. vinho. Exatamente. Fazer a própria massa, né? Os italianos Exato. têm muito isso, né? Às vezes eu até me emociono quando vou contar essa história, vamos ver como é que vai ser agora. O meu pai perdeu a mãe muito jovem, perdeu a mãe com 9 anos de idade. E eu imagino que para ele fazer o vinho, como se ele estivesse dando um presente para a mãe. Olha, nós também temos o vinho da família. E em 2017, nós estávamos no Uruguai, numa vinícola. Ele me chamou e falou assim, olha, essa terra aqui é parecida com a nossa. E até aquele momento, eu não tinha realizado ainda que ele continuava com o sonho de fazer vinho. Aí ele me chamou e falou assim, pode ser que a gente consiga plantar uva na fazenda, que é aqui, onde nós estamos, Fazenda São Miguel. Aí eu falei, não, ele não desistiu ainda desse vinho. Tá guardado no coração dele. Está guardado no coração a vontade de fazer o vinho. Aí nós voltamos para o Brasil, fomos atrás da Embrapa, no Rio Grande do Sul. A Embrapa nos apresentou a Epamig aqui, a Epamig aqui em Minas Gerais, que a gente não conhecia. Poços de Caldas. Poços de Caldas, na verdade. E aí nós conhecemos o Murilo Regina, que é um agrônomo, pai da dupla poda. O Murilo é o responsável por essa mudança no mapa da viticultura no Brasil, né? Aqui, você imagina, quando nós viemos para cá, a gente jamais imaginou que aqui desse fruta. Quanto mais uva, né? Que é um bicho completamente diferente, que para nós ainda que somos do Sudeste, do Centro-Oeste, E todo mundo imagina isso, né, Jorgito? que não vai produzir nunca. Aí o Murilo esteve aqui na fazenda e falou assim, não, aqui produz uva sim. Eu lembro que ele ainda falou assim, vinho bom eu não sei se dá, mas uva de qualidade dá. Eu garanto, a uva eu garanto. E o vinho, ele depende da uva de qualidade. E o vinho, a gente tem uma máxima que você faz vinho ruim com uva boa, mas vinho bom com uva ruim Não tem não como. tem como. E aí plantamos o primeiro hectare de Syrah e Sauvignon Blanc em 2018, aqui na fazenda. Até então, a ideia era nós termos um vinho da família. Não era produzir vinho, mas eu aprendi com meu pai que tudo que a gente vai fazer tem que ser muito bem feito. Você tem que ir atrás das melhores técnicas. Então a gente contratou a equipe do Murilo, hoje nós temos assessoria dele. Eu tenho um grande amigo que foi meu amigo de faculdade, que chama Eduardo Milan. O Eduardo Milan, ele é uma pessoa no Brasil que mais prova vinho. Ele é advogado de formação. Eu brinco que ele é Robert Parker feliz, brasileiro. então, né? Advogado de formação, largou o direito e se dedicou aos vinhos. E hoje ele é árbitro da Decanter, que é aquele concurso que tem em Londres. Talvez uma das pessoas que mais entenda de vinho na América Latina, mas assim, disparado. Até então, nós não tínhamos um enólogo ainda escolhido. Aí o Eduardo me lembrou que eu tinha conhecido um enólogo uruguaio que trabalha no Brasil, que é o Alejandro Cardoso, que hoje virou um grande amigo. Eu me lembro que eu liguei para o Alejandro, falei para ele que nós tínhamos o vinhedo aqui no Sudeste e tudo mais, e ele mora em Caxias do Sul. Que é onde fica... Que é onde fica a nossa produção. Aí ele falou assim, olha, que estilo de vinho você e seu pai gostam? Eu falei, você está me perguntando isso por quê? Não, para eu saber mais ou menos como é que a gente vai fazer e tudo mais. Eu falei, não, nós não queremos fazer um vinho que a gente só goste, nós queremos fazer um vinho moderno. Porque a família, sempre que ela foi produzir qualquer coisa, ela sempre foi pioneira. O início da parceria com a família Donadelli comienza en 2020, inicio de 2021, a través de un amigo en común nosso, de un jornalista, amigo en común, que é Eduardo Milan, y él fue que amigo meu, amigo da familia, y en esa recomendación de que le estaban procurando para comenzar a elaborar sus vinhos, era el primer año de elaboración que iría estar acontecendo en junio, julio de 2021. Aí a gente se encontrou, vieram para cá, as ideias se encaixaram do que a família desejava junto com qual era a nossa visão sobre vinhos, e isso fez com que
essa ligação de match, né? E aí com isso nós começamos o projeto juntos e uma caminhada que começamos em 2021 de sucesso, né? Até hoje, que vai se incrementando com tudo isso que está aqui na vinícola. E aí o Alejandro falou para mim, vamos provar vinhos, para a gente definir um estilo. E aí nós fizemos uma pesquisa muito grande, a gente deve ter provado naquele momento uns 120 vinhos mais ou menos, brancos, rosés e tintos. É muito interessante você perceber os estilos e você ver aqueles vinhos que são mais, a gente chama de vinho de sede, é aquele vinho que você toma, você quer tomar um pouco mais, e a hora que você vê a taça está vazia, a hora que você vê a garrafa está vazia. São vinhos com acidez mais importante, na maioria das vezes com teor alcoólico um pouco menor, vinhos que a gente chama de mais fluidos. E nós percebemos isso porque sempre que a gente terminava de provar os vinhos, a gente pegava uma ou duas garrafas para a gente jantar. Os vinhos tinham sobrado, porque quando você está provando, você vai provando e vai descartando, né? E nós percebemos que os vinhos que a gente escolhia para acompanhar o jantar eram sempre esses vinhos com acidez mais importante, com teor alcoólico um pouco mais reduzido e tudo mais. E assim definiu-se o estilo Sabina, que até então não tinha. O Sabina realmente foi um vinho pioneiro. En esa procura de nuevos estilos, llegar a un común denominador de ese perfil de vinos mucho más modernos, que era algo que era totalmente fuera do que se elaboraba en la región do Sudeste en aquel momento. Dito isso, veio a segunda etapa, que era un momento de colheita, que era crucial, né, para poder elaborar os vinhos naquele perfil que nós tínhamos determinado. Isso também aconteceu de forma espetacular e terminou acabando que em 2021 a primeira elaboração se transforma, né, no melhor tinto do Brasil pelo Guia Descorchados, né? O importante é também que esse processo sumou novos vinhos estes que se dividiram, parte de uva vindo da Serra da Canastra de Minas, né, e parte daqui da Serra Gaúcha. E o nome Sabina, ele surgiu um dia provando. Até então, nós não sabíamos se o vinho ia chamar Sacramento, que nós estamos no município de Sacramento, se o vinho ia chamar Donadelli, nós estamos aqui na Serra da Canastra, se o vinho ia chamar Canastra. O nome ainda era uma incógnita. Mas até isso Deus prepara, né? Um nome veio... Não, e foi muito interessante porque um dia eu estava lá no Rio Grande do Sul provando o vinho, estava um grupo lá, nós estávamos fazendo as provas para definir o engarrafamento do vinho. E aí me veio o nome na cabeça, eu contei essa história que eu acabei de falar agora para todo mundo. Foi uma choradeira geral, todo mundo se emocionou. Meu pai, ele tinha uma paixão tão grande pela mãe que ele quis homenagear a mãe em algumas oportunidades. Eu tenho uma irmã, por exemplo, a minha irmã mais velha, nós somos 3 filhos. A Sabina Luísa, que é a mais velha, que ela chama Sabina por causa da minha avó, e Luísa por causa da minha mãe. Minha mãe é Maria Luísa. Aí tem a Maria Carolina, que é a do meio, e tem eu, que sou, na verdade eu sou Júnior. Jorgito é um apelido que eu saí já da maternidade, que uma freira amiga da minha mãe me deu antes de eu sair da maternidade. Mas que ninguém te chama de Jorge mais, né? Só Não. Jorgito. Quando chama eu nem olho, porque o apelido pegou tanto que virou nome de fato. Agora, foi muito interessante porque quando teve essa situação eu liguei para minha irmã e falei o que tinha acontecido. Ela falou, nossa, esse nome é bárbaro. Falou, não é porque é meu nome não, mas eu acho que vai ser um sucesso. E realmente o nome traz uma energia, uma força, uma história. E nós falamos também que o nosso vinho, ele traz um pouquinho da nossa alma. Porque o pessoal aqui da fazenda sabe, quando a uva não está boa, a gente não faz o vinho. A gente só faz o vinho quando a uva está muito boa. O senhor falou sobre isso quando nós nos encontramos hoje, né, seu Jorge? Sim. Que se você não estiver bem com você naquele dia, você passa isso para a uva, né? Passa para sempre, né? Praça. É bom não passar. Por isso que o senhor conversa, o senhor falou que ora também, né? Sem dúvida. Eu acho que quando a gente entra na lavoura, a gente deve olhar para a uva, cumprimentá-la
e pedir a Deus que conserve. Sem dúvida nenhuma, isso eu aprendi com meus pais. A minha mulher é muito religiosa também e nós acreditamos que ele comanda lá de cima. Que a natureza tem essa conexão com Deus, né? Então ela reage, né? Eu não tenho a menor dúvida que, inclusive, nós entendemos que o vinho é uma bebida sagrada. Né? A nossa vinícola ela chama Sacramentos. Sacramentos é por conta de nós estarmos em Sacramento e dos sacramentos da Igreja Católica também. Nossa família é católica, a gente é muito ligado à religião e nós acreditamos que a mão de Deus está em tudo, todos os momentos, e enfim. E nós lançamos o vinho na época da pandemia. Eu me lembro quando o vinho ficou pronto, o vinho estava bom. Aí o Alejandro falou assim, vamos mandar o vinho para o Descorchados. Descorchados é o guia feito pelo Patrício Tapia, que é um chileno. Patrício faz esse guia na América Latina, um crítico de vinhos, um jornalista, há 25 anos. E o Alejandro falou, vamos mandar o vinho para o Guia Descorchados. Eu falei assim, Alejandro, não tem cabimento. Primeira vindima, primeiro vinho, o vinho ainda não tem a menor expressão. Ele falou assim, Jorgito, perdido já está. O não nós já temos. Ele falou assim, perdido já está. Se você for lá e não ganhar nada, não tem problema nenhum, não tem a menor pretensão de ganhar. E vamos mandar o vinho. Mandamos o vinho foi escolhido como o melhor tinto do Brasil na primeira vindima. Olha que maravilha! Em 2021. Dos pontos que foi sempre muito procurado foi a inovação, né? Acho que essa brincadeira que digo que deu match entre Jorgito e a IBB, entre Jorgito e eu, e a nossa empresa, e com nossa equipe, fundamentalmente, sobretudo com nossa equipe, é o ponto de inovação, né? E de estar sempre procurando o melhor em tempo todo. E isso se foi desenvolvendo em função dos componentes de todo o cuidado que se tem com a matéria-prima, mas também com todos os componentes para guardar vinho do que tem mais moderno hoje no mundo, né? E na sequência, quando o vinho ele falou assim, vamos mandar o vinho para Decanter, em Londres. Aí eu falei assim, mas vamos mandar. Aí eu fui atrás, a inscrição, a Decanter, ela tem alguns agentes nos diferentes países que enviam vinhos, que fazem uma consolidação da carga e mandam. A carga do Brasil já tinha ido, então assim, já tinha perdido, mas a inscrição na Decanter estava aberta ainda no site da Decanter. Aí eu fiz a inscrição e por conta da gente ter experiência com exportação e importação, eu liguei para o nosso agente e falei assim, olha, preciso colocar um vinho em Londres dia tal. Ele falou assim, eu acho muito apertado, mas vamos tentar. Na verdade, o prazo que a gente tinha não ia dar tempo. O que aconteceu? Nós enviamos o vinho, a Decanter aumentou o prazo de recebimento 15 dias. Assim, o vinho já tinha ido, então assim, o vinho acabou... Olha como as coisas têm que acontecer. As coisas realmente têm que acontecer. E eu conto essa história e o pessoal fala assim, não, mas não é possível. Eu falei assim, eu mandei, porque tinha o risco de conseguir, mas também podia não conseguir. Como eles dilataram o prazo, deu tudo certo, o vinho chegou, e aí a Decanter confirmou. Nós fomos o melhor tinto do Brasil naquele ano, pela Decanter também. Olha que história mais surpreendente, né? Vocês enfrentaram desafios, dificuldades, né? Foi imposta, né? Apesar do caminho já estar pronto, vocês foram enfrentando dificuldades e rompendo elas para receber a notícia de que vocês realmente estavam no caminho certo de fazer um vinho de grande qualidade, né? A gente que é descendente italiano, planta-se uma parreirinha, começa a produzir mais, faz-se um vinho à medida do possível, e entre plantar uma pequena quantidade de uva, fazer seu próprio vinho, até chegar ao ponto de ter um vinho assim de fama nacional, eu costumo dizer que não vai menos que 50 anos. É impossível você conseguir isso. Agora, nós fizemos em menos de 5. Eu acredito que
tem que ter sim a mão de Deus, porque nós encontramos alguns pilares, como o Jorgito começou a falar. Por exemplo, fomos atrás de um plantador de uva, que é o pai da poda dupla. E esse, o Milão, o Eduardo, ele orientou o Jorgito para ir atrás do Alejandro. Alejandro orientou para ir atrás do Patrício. Então, nós tivemos pelo menos 4 pilares que convergiram para que saísse esse vinho que eu acredito que levaria 50 anos. E como que é isso para o senhor? Porque o Jorgito já vinha identificado que esse sonho estava aqui dentro. E como que é ver esse vinho hoje? Não apenas o senhor ter a própria vinícola hoje, o próprio vinho, mas ele ser premiado, ele ser considerado o melhor, né? Ele foi considerado o melhor tinto. O melhor tinto do Brasil pela 3ª vez em 4 safras. Como que é isso para o senhor? Eu imagino, mais ou menos assim, para ser franco, é como se eu estivesse no meu lugar e estivesse contando a história de um personagem, que esse cara não sou eu. Porque eu às vezes custo entender, sentir que eu estou dentro do programa. Porque realmente falar vinho premiado, primeira safra, em 4 safras, 3 prêmios, às vezes a gente pensa que não está dentro do cenário. Nós estamos numa região que no verão chove muito, a pluviosidade aqui é muito alta, faz calor e tudo mais, e a uva ela não gosta de água, principalmente a fruta. A parreira já não gosta, mas não gosta muito, né? Mas a uva menos ainda. Então a uva ela acaba sofrendo muito com pragas por conta de umidade. Então o que nós fazemos aqui, que é essa técnica que o Dr. Murilo Regina trouxe para o Brasil e aprimorou, a safra de verão a gente descarta. A hora que ela começa a dar sinais que ia produzir, porque a gente vai desfolhando o vinhedo o ano todo, para os cachos poderem ficar expostos, para ter insolação nas gemas, e tem todo um processo que a gente tem que seguir. O que é a gema? A gema é o que vai virar o cachinho. No cachinho. O cachinho da Ele uva. precisa do sol, muito sol. Precisa de sol. Precisa de ter... Muito não. A uva... Tudo dela é equilíbrio. Tudo dela é equilíbrio. Ela precisa de uma quantidade adequada. Se exagerar, queima também. E por isso que você desfolha ela. Então você desfolha, mas de uma forma que ela tenha também uma proteção. Por exemplo, os cachos, a gente faz a mesma coisa. O cacho ele precisa tomar sol, mas ele não pode ficar muito exposto, senão ele também sofre. Então, a gente, nessas desfolhas, a safra de verão, a gente descarta. Os galinhos vão nascendo, a gente já vai descartando. Quando chega mais ou menos final do mês de janeiro, começo do mês de fevereiro, a gente faz uma poda, que a gente chama de poda de produção. Aí essa poda, ela já é feita deixando as gemas de acordo com o que a gente vai. Normalmente a gente deixa as pontas com 5 gemas, porque uma ou outra acaba não vingando. E elas brotam e dali saem os cachos, né? Essas gemas são, na verdade, os brotos. E aí saem os cachos. E nós colhemos a uva aqui na fazenda em agosto. Aqui em agosto chove muito pouco. Nós temos uma outra coisa que é a uvadora, que nós estamos a 1.100 metros. Se vocês observarem, nós estamos a 1.100 metros de altitude. E o clima está bem gostoso. Numa região que é plana. Então aqui venta muito. A gente brinca que aqui tem 6 meses de vento, 6 de ventania. Venta bastante. E à noite, nós chegamos a ter no último ciclo amplitude de 30 graus. Então, assim, é uma amplitude muito grande, que isso para a maturação fenólica da fruta é muito bom. Então a gente colhe no inverno, chove pouco, a maturação é mais lenta. Isso tudo favorece a qualidade da fruta, que nós não conseguiríamos no verão. Então a gente faz a poda, que seria a poda de formação. Então a primeira poda é mais ou menos em setembro, e a segunda a gente faz no final de janeiro, começo de fevereiro. Para o verão. Exatamente, que a gente faz a poda de verão, que na verdade é a poda de produção. A gente faz uma de formação e uma de produção. Por isso que se chama dupla poda, ou às vezes poda invertida, porque
você faz a inversão da videira, ela produz no inverno e não no verão, quando ela deveria estar hibernando, que é o que acontece no inverno. E tem algumas regiões do Brasil... quando ela está produzindo de verdade. Exatamente. Tem algumas regiões do Brasil, por exemplo, eu tenho um amigo que tem vinhedo em Campos do Jordão. Ele não consegue fazer vinho lá no inverno, fazer uva no inverno, porque a videira realmente ela hiberna. Por conta da temperatura ser muito baixa, ela não brota, ela não floresce. Então, no Sudeste e no Centro-Oeste, nós temos essa possibilidade. E isso mudou tanto, né, que agora em janeiro, tive a oportunidade de provar lá com o Alejandro, nós fizemos uma prova de mais ou menos uns 120 vinhos, todos desse sistema de dupla poda. Vinhos brancos, tintos, rosés, de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, de Brasília. Pois é, Goiás produzindo vinho. Do Nordeste, enfim. E muitos vinhos muito bons. É impressionante, assim, eu tenho convicção que o Brasil está começando essa história do vinho, porque com essa possibilidade de nós termos produção de uva em lugares que até então... Você imagina a hora que o pessoal do agro resolver falar assim, não, agora nós vamos produzir uva. Vai ser A gente já vê hoje no Centro-Oeste produção de HF que até então não tinha, né? Era muita produção das commodities, agora já está diversificando. Então, tem convicção que o Brasil está começando. Aí, junto com o vinho, vem o turismo, vem todo esse romantismo, quer dizer, junto com a uva vem o vinho e vem todo esse romantismo. E hoje nós temos a nossa produção de uva aqui, nós temos fornecedores de uva no Sudeste também. Pois é, os vinhos de vocês não é só produção de uvas de vocês, né? Tem outros parceiros. Nós temos parceiros no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em São Paulo, em Minas Gerais, que produzem uvas. Nós compramos essas uvas, levamos tudo para o Rio Grande do Sul. Hoje a nossa linha é composta de vinhos brancos, tintos, rosé e os espumantes que são feitos no Rio Grande do Sul, que já tem a marca Sabina também. Nós temos hoje uma linha de espumantes Sabina. Hoje a nossa linha é composta nós temos 3 linhas de vinhos. O Antonella, que é a neta mais velha, que é filha da minha irmã Sabina. Nós temos a linha Sabina, que tem vinho branco, tinto, espumante. Que é o carro-chefe da vinícola. Que é o nosso, a gente chama de ícone. Nessa safra nós fizemos um vinho que chama Sabina Seleção de Parcelas, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Sabina Seleção de Parcelas, o que é? Nós dividimos esse vinhedo em 3 partes, colhemos separado. O Alejandro vinificou cada parte em 2, cada parte ele fez 2 vinhos. Então nós tivemos 6 vinhos, fizemos um blend das melhores partes do vinhedo e o vinho chama Seleção de Parcelas. Essa seleção de parcelas, você fica impressionada, porque eu sou da agricultura, conheço. Agora, é impressionante você contar 10 ruas aqui, fazer uma colheita, contar outras 10 aqui, colher. Essas parcelas fazem uma diferença enorme. Do que eu colher tudo e fazer... Tanto é que essa seleção de parcelas, ele ficou o melhor vinho nosso deste ano. É o nosso melhor vinho desde sempre. E é interessante porque o pessoal que entende de agricultura, que gosta, nós fizemos os dois primeiros lotes, nós colhemos no mesmo dia. E nós queríamos dar um pouco mais de corpo no vinho, nós deixamos a última parte para colher 15 dias depois. Quando chegou na vinícola, a gente sempre faz análise laboratorial da uva que chegou. A uva que tinha sido colhida 15 dias depois, ela apresentava características de verdor maior do que a uva que tinha sido colhida 15 dias antes. Então você percebe que o que está por baixo da terra, o terroir, é muito importante. Como a raiz caminha no solo, como cada planta... Ela está nutrindo aquele fruto. Exatamente, e tem não só o subsolo, mas também a exposição ao sol, a inclinação, tudo isso, quando você começa a falar em vinho de qualidade, você tem que começar aí nos pequenos detalhes. Então a própria planta está te ensinando, né? A própria planta, por exemplo, nós já sabemos que ali em cima a uva é mais verde. E como que é, assim, você está falando de solo, como que eu preparo? Eu quero
fazer uma parreira lá na minha casa. Como que eu faço? Como que eu preparo esse solo? Você tem que levar um técnico para fazer análise, um outro técnico para suprir o solo conforme a necessidade, porque nós temos aqui 4 agrônomos na fazenda. Um cuida da uva, outro cuida do abacate, outro cuida do solo. Ah, vocês plantam abacate também? Plantamos. E o outro executa. Então, para fazer uma coisa tecnicamente correta, é preciso pegar um profissional de cada área. Então, Fernando, a gente estava conversando com o seu Jorge, com o Jorgito, a respeito da produção, né, de toda a história da Sabina. E você é o responsável pelo dia a dia, né, disso aqui. Quais são as técnicas que foram utilizadas no manejo de solo? Olha, é muito importante a gente salientar que o quê? A uva e as demais culturas. Mas falando da uva, nós usamos muito matéria orgânica. E nós tivemos experiência aqui mesmo no vinhedo, que nós plantamos e não foi colocado o esterco na linha da uva. Certo. O desenvolvimento é totalmente diferente. Uhum. E faz um agradar, subsola, faz o trabalho normal, como se fosse uma cultura normal. Uhum. E aí fazemos o espaldar, plantamos as uvas. E aí, com as análises de solo, nós fazemos as correções que precisam ser feitas, as fertirrigações. Devido ao clima, que a principal doença nossa aqui hoje é o míldio. Ele ataca a folha. Ele ataca a folha, o broto. Ele ataca a folha. Certo. E passa o cacho também. É esse aqui? Isso. Ah, tá. Entendeu? Então, o que acontece? Isso aqui a gente tem que ter um monitoramento constante, todo dia. Mas ela tem muito pouco, né? Eu tô Muito vendo aqui que tem muito pouco. Sim, Você já está porque combatendo. a gente faz o preventivo, a gente entra antes de começar a doença instalar, a gente entra com o preventivo e depois com o curativo. E é toda semana. E às vezes dá até 2 pulverizações por semana. Isso é o quê? Umidade? Umidade e calor. Ah, os dois. Ah, certo. E na seca, nós temos um problema do oídio, Oídio. que ele ataca principalmente os cachos. Ah, os cachos. Essa aí- ataca a folha e esse os cachos. O míldio ataca o cacho também. Só que a gente, como essa é a principal doença nossa, então nós não podemos deixar ela entrar. Certo. Então a gente sempre entra com manejo. Fernando, tem alguma praga, alguma doença que ela ataca a raiz? A raiz. Tem o nematóide, nós não temos problema com o Com nematóide nematóide aqui. você não tem. Nós aqui hoje nós não temos problema. Ainda, graças a Deus, não tivemos esse problema. Tem o que ataca o caule dela, que é as cochonilhas, que dá em muito em sítios, Certo. e ela ataca o caule. Então, só que aqui tivemos casos no início. Mas ela não é fatal, ela é Não, tratável. tratável. Ela trata. Tem uma outra coisa que o Jorgito comentou, que é o excesso de trato. Vocês acharam que se dá muito, a uva ia ser melhor, mas não é. Ela precisa de um pequeno estresse, um pequeno sofrimento para produzir. É o que até a gente conversa, eu e o Gabriel, que é o consultor da uva, é a lei do mínimo, né? É a lei do mínimo. A uva, nós notamos hoje que ela é a lei do mínimo. Diferente das outras culturas, que você joga um adubo a mais, Quanto mais ele vai ela produzir. A A uva nós vimos que não, a uva ela é muito sensível a essa questão. E como que você trata a mão de obra? Tudo colheita manual? Tudo manual. Hoje, na uva, nós estamos 100% com mulheres. Essa desfolha, desbrota, tudo é 100%. Porque o homem é bruto, né? O homem, ele chega aqui e vai arrancando folha e arranca a folha que não precisa. Que ainda não está pronta. Precisa da folha para fazer a fotossíntese, né? Então, o homem não. Você fala, não, precisa desfolhar. Não, ele vem vai arrancando, vai arrancando, vai arrancando. E a mulher não. A mulher é atenciosa, ela presta muita atenção e delicada, né? E esse trabalho é o ano inteiro? O ano inteiro. Aqui, a gente para 15 dias, que é da poda. Elas começam a percorrer as leiras, né? As parreiras, e vão fazendo isso manualmente. Manualmente. Aí eu entro com Realmente os homens é bem na delicado. questão de aplicação de herbicida nas linhas e adubações, que aí é um serviço mais pesado. Mas essa questão de manuseio da uva é mulher. Fernando, tem alguma dica que você quer deixar aí para os nossos espectadores que
tem vontade de também, como era o sonho do seu Jorge, de ter ali uma pequena parreira e fazer o seu próprio vinho ali artesanal? Olha, como eu também disse no início que para mim é novo, e eu achava que a uva era um bicho de 7 cabeças. E é prazeroso, né? Muito prazeroso. Igual o primeiro ano que eu cheguei, essa uva, os 2 vinhedos, porque até então era só os 2 que estavam produzindo. Esse ano nós entramos mais 3 hectares. De lá é Chirá. Isso. E Daqui, aqui Sauvignon. Sauvignon. Isso. E na ponta a Viognier. E Fernando, e como que é, você falou da premiação, né, de ter sido reconhecido por 3 vezes, 4 vezes, né, 3 vezes o melhor vinho, né, tinto. Como que é? Porque qual que é o teu sentimento, o sentimento dessa equipe? Porque isso, para chegar lá, dependeu também de todo esse trabalho tudo, né? aqui. Sim, Qual que é o sentimento de vocês? Ó, é prazeroso e é o que eu falo pro pessoal. Porque eu, graças a Deus, eu me dou bem, sabe? Porque sem eles nós não somos nada. Porque não adianta eu passar o serviço e eles não fazer da forma que precisa ser feito. Correto. E nós também estamos aprendendo com vocês e podendo passar para os nossos Sim, espectadores sem tudo isso que dúvida. nós estamos ouvindo aqui. Me conta como que essa uva sai daqui, vai para o sul para virar essa maravilha. Essa também é uma historinha que depois de realizado parece tão simples. Mas nós não sabíamos como levar esse vinho refrigerado a tão grande distância. O que nós fizemos? Vamos atrás de um caminhão que trabalha em frigorífico. Isso parecia impossível, porque quando você não sabe das coisas, tudo é mais difícil. E o senhor temeu pela qualidade. A uva estava quase no ponto de colheita e precisava ser colhida e, consequentemente, levar para Caxias do Sul. Aí, depois de tenta uma coisa, tenta outra, aparece na nossa vida um caminhoneiro que tem um caminhão grande, refrigerado, e ele se identifica como amigão. Aí ele falou: amigão, o que você está precisando? Eu falei: leva essa uva para Caxias. E aí, a história você já sabe, o Jorge pode continuar contando. Ele entendeu o que precisava ser feito e programamos o dia que ia ser colhida a uva e tudo mais. Ele falou assim: não, tá tudo entendido, eu vou levar a uva. A Sacramentos é a primeira empresa que começa a transportar uvas que vem da Serra da Canastra até Caxias do Sul, 1.800 quilômetros. Isso implicava em um exercício logístico muito importante. Isso se fez através de caminhão refrigerado. Se conseguiu que uma empresa com dois motoristas, né, conseguissem chegar aqui em 48 horas com a uva, né? A fruta chega aqui que parece uva para consumo in natura que a gente compra no mercado. Eu estava conversando com o Fernando e ele falando sobre... E eu perguntei sobre essa questão das premiações. Eu falei que para eles é muito... É como se eles quisessem agora cada vez mais, né? Até então ela não tinha sido premiada, então vamos produzir normal. Mas agora eles sentem que os colaboradores querem mais. Isso, se para eles é grande, é motivador, para vocês é incrível, né? Para nós é um desafio, porque a gente sabe que tem outros empresários da nossa mesma situação. Eles são inteligentes, são trabalhadores, têm recursos e certamente eles vão querer fazer também. As curiosidades estão dadas basicamente por uma região que é muito inovadora, uma região muito especial como é o vinhedo que está na Serra da Canastra. Junto com isso, o cuidado e toda a inovação que está sendo feita no vinhedo, vai ser o primeiro vinhedo do Brasil a ter um sistema de monitoramento de solo por condutividade. Então nós vamos a poder entender muito melhor onde está o vinhedo e em que condições para poder tirar mais proveito disso que está ali. Adquisição permanente de tecnologias de ponta que sempre terminam sendo as primeiras em chegar ao Brasil, como são os Nublot, o carvalho austríaco, o carvalho alemão, ânfora, argila, cerâmica. Então, uma empresa que aposta muito em tecnologia,
em inovação e em diversidade. E isso faz com que se tenham vinhos realmente de um caráter muito especial. E qual é o limite da Sacramento? É uma busca constante. Nós comentávamos agora há pouco que o céu é limite. Nós temos consciência da dificuldade, nós temos Dos desafios que são grandiosos. consciência dos desafios que são grandiosos, mas por outro lado, nós entendemos que nós estamos buscando fazer a nossa lição de casa também. Nós estamos investindo bastante no vinhedo, nós vamos fazer uma investigação agora esse ano do nosso terroir para entender como é que a energia elétrica caminha no solo. Isso tudo faz parte do nosso projeto. E nós temos investido também em muitos recipientes. A Sacramento hoje ela é pioneira. Nós trouxemos recentemente, pioneiro no Brasil, ânforas italianas para fermentar vinho. Um sistema que chama, como se fossem umas ogivas de cerâmica também da Itália, que chama Cliver. A Sacramento foi pioneira nisso. Agora, no ano passado, nós recebemos uns tanques grandes de carvalho da Áustria, da França e da Alemanha. Todos eles, cada um pensado numa como se fosse uma pecinha para nós termos os vinhos de excelência. Então, é um trabalho constante, não para. E no que depender da Sacramento, nós queremos ir cada vez mais longe. Me conta mais sobre quais os vinhos que você tem. Você tem espumante, você tem o rosé, você tem o branco. Conta tudo. Agora eu quero ouvir os detalhes. Então, a linha da Sacramentos ela é composta por nós temos 3 linhas de produto. A linha Antonella, que, como eu falei, Antonella é minha sobrinha, filha da minha irmã Sabina. Antonella é composta por três vinhos. Um espumante Brut, um espumante Brut Rosé e um espumante Brut Moscatel. Esse Moscatel, na linha do Entre Serras, que é o vinho que você está provando, ele é uma mescla de serra gaúcha com serra catarinense. Ele tem um pouco mais doce. Ele é ligeiramente adocicado, mas ele tem uma acidez muito gostosa, muito vibrante. Que não deixa aquele enjoo. Que não deixa o doçor dele ser enjoativo. Então ele é um vinho de sede. A Sacramento hoje ela está pronta para atender todos os gostos, né? Todos. Ela está. Modéstia à parte, eu vejo que hoje o nosso portfólio são 13 vinhos ao todo. Eu vejo que nós conseguimos fazer 3 linhas de vinhos que elas se complementam e não competem. Assim, nós não temos uma linha que sobrepõe a outra. É o vinho para você tomar a toda hora. E um vinho descompromissado. O vinho a gente acha que ele tem que ser um coadjuvante na comemoração, no relacionamento, porque quando ele começa a tomar, vamos falar assim, à frente, começa a ficar uma conversa um pouco mais chata, né? É melhor que o ponto alto da comemoração seja o encontro das pessoas, que o vinho esteja ali para ser o adorno. E é sempre uma alegria ter a casa cheia de amigos para a gente tomar bons vinhos. E como que eu faço para comprar esse vinho? Posso comprar pelo site? Como que é a comunicação, a comercialização? A comercialização hoje dos vinhos ela é através do nosso site, que é o sacramentosvinifer.com.br, uma loja online tradicional. E nós temos a World Wine, que distribui também nossos vinhos nacionalmente, tanto nas lojas físicas como nos restaurantes e outras lojas menores. Está no Brasil inteiro, vamos levar também para Goiás, né? E eu quero deixar a minha gratidão da minha equipe por vocês ter essa consideração de nos dedicar parte desse dia para que nós conhecêssemos essa história incrível, seu Jorge, da tua mãe, a história de vocês, que embalou esse processo de desafiar o vinho, né, a produção de vinho. Que muitos assim romantizam e levam, é só no alto, gelo, e não é assim. Né? Bem tratado você produz, e vocês são exemplo disso. Né? A premiação ela veio por conta de muito trabalho e de muitos desafios vencidos. Eu quero uma mensagem de vocês para os nossos espectadores. O que eu poderia dizer
E quando a gente tem uma coisa na cabeça, quando a gente tem um sonho, é ir atrás desse sonho e não parar. E aqui está ele realizado. Realizado. E você, Jorgito? A hora que você fez a pergunta, eu comecei a pensar o que falar. E exatamente o que meu pai falou, não desista. Às vezes, como a gente falava agora há pouco, uma situação que parece que você perdeu tudo é o começo de uma grande virada na vida. E procure sempre, eu aprendi com meu pai, procure fazer sempre um pouquinho melhor. Estuda um pouco mais, você que é corredora, aquela milha extra, sabe? Corre um pouquinho a mais, esforce um pouquinho a mais, porque no final das contas a gente consegue sucesso, consegue resultado. E mais um episódio finalizado. Agradecemos a Deus. E com esse vinho eu mostro para vocês uma história fantástica. Não percam e fiquem comigo. E assim chegamos ao final desse emocionante episódio. Pai e filho nos contou a belíssima trajetória e o sonho de produzir um bom vinho. Não bastava um rótulo, era preciso colocar dentro da garrafa o amor, a tradição que pulsava o coração da família Donadelli. Sendo uma das vinícolas brasileiras mais premiadas, Jorge e Jorgito comemoram não só os selos, mas principalmente o fato de superar a distância do sonho para a realização. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e a família por nos permitir que mostrássemos a vocês essa incrível história de amor, fé, superação e conquista. Te encontro no próximo episódio e até lá!